Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam por ela. Hoje eu quero lhes falar sobre a perdição. Jesus foi a pessoa que mais falou sobre esse assunto. Tanto é fato que ele demonstra aqui nesse trecho, com muita clareza, não somente a existência da perdição, mas Jesus também demonstra a constatação de que são muitos os que entram por ela. Foi assim que o Senhor Jesus falou. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. De acordo com esse trecho do Evangelho de Mateus capítulo 7, eu e você conseguimos observar que Jesus mesmo declarou a existência da perdição, ou seja, é uma comprovação bíblica assinalada pelo Senhor, tanto quanto a constatação de que são muitos os que passarão, os que entrarão por ela. Mas, afinal de contas, o que Jesus quis dizer com a perdição? Nessa noite, eu gostaria de lhes descrever pelo menos 3 características da perdição ensinada pelo Senhor Jesus. E a primeira característica da perdição nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Quero convidá-lo, se você possui uma Bíblia perto de você, abra sua Bíblia para o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 44, 46 e 48. Nesses trechos, encontramos a seguinte declaração de Jesus: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Embora esse trecho traga para a gente 2 características do inferno, eu vou me deter em apenas uma. Desse trecho, veremos outros trechos e veremos outras características da perdição. A primeira característica da perdição é a existência do apodrecimento do corpo. Essa expressão que Jesus usou, verme, trata-se dos vermes que devoram o corpo, o cadáver enterrado. Se você conhece e está familiarizado com a história de Jó, Jó fez referência a esse termo lá no capítulo 7 do seu livro, no versículo 5. Ele disse o seguinte: Jó, a minha carne, Jó está falando, está vestida de vermes e de crostas terrosas, a minha pele se encrosta e de novo supura. Jó está descrevendo o estado de seu corpo enfermiço. Jó foi acometido de uma doença terrível. A sua pele, a sua carne estava apodrecida, necrosada, em decomposição, ao ponto dele sentir, ao ponto dele perceber os vermes percorrendo pelo seu corpo. Veja que situação horrorosa, que situação terrível. O profeta Isaías também descreveu essa imagem de perdição lá no último capítulo do seu livro. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 66.
Isaías capítulo 66, versículo 24. Último capítulo do livro do profeta Isaías, o último versículo. Veja o que ele falou. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. O profeta Isaías, a semelhança de Jesus, descreveu com clareza como se caracterizará a perdição. Ele falou, porque o seu verme nunca morrerá. Imagine você, uma pessoa, entrar na eternidade, porém não na vida eterna, entrar na eternidade, na morte eterna. E essa pessoa que entrará na morte eterna, tal condenação, essa pessoa receberá um corpo, o seu próprio corpo, mas em podridão. O seu próprio corpo trazido da sepultura, este injusto, esse ímpio, este infiel, ser trazido da sepultura, recebendo um corpo caracterizado por um apodrecimento perpétuo. Mas talvez você diga, pastor, corpo? O que é que o senhor está falando? Como assim corpo para a eternidade? Ora, todos nós sabemos que haverá a ressurreição dos mortos. Jesus pregou sobre isso. Isaías pregou sobre isso. Daniel falou sobre a ressurreição do corpo. Não somente dos justos, mas também a ressurreição dos injustos. As pessoas que se mantiverem rebeldes contra Deus, os injustos, essas pessoas morrerão um dia, porque todos nós passaremos pela morte. Mas quando nós entrarmos na eternidade, essas pessoas que se mantiveram rebeldes contra Deus, elas também receberão um corpo, mas um corpo de apodrecimento, onde o seu verme nunca morre. O profeta Daniel, no capítulo 2, ele descreveu isso para nós. Daniel capítulo 12, versículo 2. Confira comigo, abra sua Bíblia para o livro do profeta Daniel capítulo 12, versículo 2. Diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra. É uma referência à morte física. Muitos dos que dormem no pó da terra, fazendo referência ao Gênesis. Porque é pó, ao pó tornarás. Falando sobre a morte física. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna. Ou seja, um grupo de pessoas receberão um corpo para a vida eterna. Um corpo glorioso. Um corpo maravilhoso. Um corpo perfeito. Um corpo para honra, para gozar, para a vida eterna. Daniel descreve aqui que um outro grupo também ressuscitará. Mas ele diz que é para a vergonha e para o horror eterno. Meu amigo, se você se mantiver rebelde contra Deus, um dia você vai partir deste mundo, porque a morte é certa para todos. Mas haverá o acerto de contas. E nesse acerto de contas, vai ser constatado que você em vida se manteve rebelde contra Deus. E você vai receber um corpo
para você ser condenado eternamente. Só que esse corpo, para a perdição, ele é caracterizado por um verme que nunca morre. Descrevendo assim o estado vergonhoso desse corpo. Imagine você sendo trazido à vida e recebendo um estado de um corpo horrível, com a presença de um verme que nunca morre. Esta é a primeira característica da perdição. Um corpo apodrecido. A segunda característica da perdição nós encontramos no Evangelho de Mateus capítulo 13, versículos 42 e o versículo 50. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 42 e o versículo 50. Eu tenho aqui, nesses trechos, a seguinte declaração de Jesus. E os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. A segunda característica da perdição, descrita pelo Senhor Jesus, é a existência de um suplício angustiante. Essa expressão choro e ranger de dentes trata-se de uma angústia profunda, uma angústia intensa, uma angústia perpétua. Choro, biblicamente, é uma expressão conhecida que indica sofrimento, de pesar, um choro de tristeza. Mas em simetria com o ranger de dentes. Choro e ranger de dentes é uma expressão que indica não somente um sofrimento, mas um desespero. Pois essas pessoas verão sua condenação. E essas pessoas saberão que não haverá como recorrer dela. Porque elas estão condenadas. Porque elas decidiram o caminho espaçoso, a porta larga. Elas optaram pelo caminho espaçoso. E elas entrarão na perdição e elas sofrerão um suplício perpétuo. Choro e ranger de dentes. Jesus quis chamar a atenção para esse terrível momento da condenação eterna. Não será prazeroso. Não será algo temporário, será algo perpétuo, onde o fogo nunca se apaga. Uma condenação eterna. Não será algo que poderá ser remediado, alterado, minimizado, revisado, evitado. Será algo carregado da justiça divina. Certamente essa expressão contém um nível de aflição gigantesca. A terceira característica da perdição, descrita pelo Senhor Jesus, encontra-se no Evangelho de Lucas. Nós lemos o Evangelho de Marcos, lemos o Evangelho de Marcos e agora leremos o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 26. Abra sua Bíblia, por favor. Lucas, capítulo 16, versículo 26. O trecho bíblico diz o seguinte: e além de tudo, Jesus está dizendo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. A terceira característica da perdição descrita pelo Senhor é a existência de uma separação eterna. A perdição ela também se caracteriza por uma separação eterna.
Interessante que foi Jesus mais uma vez quem fala. Jesus foi a pessoa que mais tratou sobre a perdição. Este estado de condenação eterna, que algumas pessoas chamam de inferno. Jesus foi a pessoa que mais falou sobre esse assunto. E aqui, ele começa dizendo assim, e além de tudo, tudo o quê? Que tudo é esse que Jesus está falando no versículo 26? E além de tudo, que tudo é isto que ele está falando? Para você saber o que é que ele está falando, você tem que ler alguns versículos anteriores. Para saber o que engloba esse tudo da perdição. Como eu disse, nesta noite eu vou descrever apenas 3 características da perdição, mas são tantas. Lucas capítulo 16, versículo 22. Ali começa esse tudo. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. É uma referência ao paraíso. Morreu também um rico e foi sepultado no inferno. Em algumas Bíblias coloca Hades. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males, agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Aqui nesse conjunto de versos, nesse trecho, podemos extrair outras características da perdição também ditas pelo Senhor Jesus. Mas como eu me propus a me deter em apenas 3, vou permanecer nas 3. Mas aqui Jesus fala no versículo 23 que a perdição ela também é caracterizada por um tormento terrível. Tormento. Poderia ser uma 4ª característica da perdição. No versículo 24, se você prestar atenção, Jesus vai dizer para nós que na perdição haverá ausência de misericórdia. Não vai haver misericórdia, meu amigo, na perdição. Versículo 24. Ausência de misericórdia. Poderia ser uma 5ª característica da perdição. Versículo 26. Na perdição haverá carência de consolo. Tantos quanto vão para a perdição, eles não serão consolados. Jamais. Carência de consolo. Versículo 25. Tudo isso faz parte da perdição. Aí Jesus, ele vai dizer o seguinte, e além de tudo, ou seja, tormentos, ausência de misericórdia, carência de consolo, além de tudo isso, aí ele vai dizer para a gente, é posto um abismo, de onde vem a 3ª característica que eu estou descrevendo aqui. Uma separação eterna. Um abismo. Na perdição, ouça-me em alto bom som, não haverá a possibilidade de alguém sair de lá. Você consegue imaginar uma pessoa que durante a sua vida terrena se manteve reincidentemente rebelde contra Deus,
manteve-se na incredulidade, na impiedade, na impureza, manteve-se seguindo o curso do seu coração, manteve-se seguindo o curso do príncipe deste mundo, um dia essa pessoa vai morrer. E ela vai aguardar o juízo final. E quando chegar o juízo final, vai haver a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos. E essas pessoas que se mantiveram rebeldes também vão ressuscitar. Serão trazidas da sepultura todos os ímpios, de todas as eras, de todas as épocas, desde o início, e vão receber um corpo, e eles vão ser lançados nesta fornalha descrita por Jesus, que lá no livro do Apocalipse, Jesus falou que essa fornalha chama-se Lago de Fogo. E essas pessoas receberão um corpo, porque elas vão ressuscitar. E não existe ressurreição sem o corpo. E essa pessoa receberá um corpo de apodrecimento. Que Jesus falou, um corpo cujo verme não morre. E não somente isso. Ela entrará num suplício angustiante. Jesus falou, choro e ranger de dentes. Então imagine essa pessoa entrando na eternidade, separada de Deus, sem a possibilidade de sair de lá. Eu acho que é um assunto que você deveria repensar. Por que digo isto? Porque quando nós falamos que alguém vai ser preso, nos dias atuais, aqui no Brasil, quando nós falamos que alguém vai ser preso, alguém vai ser condenado e preso, e detido, encarcerado, aqui no Brasil, todos nós sabemos que os presos têm benefícios. Qualquer pessoa encarcerada, detida, numa cadeia, numa delegacia, num presídio, essa pessoa tem benefícios. Ela está presa, mas ela tem direitos. Um preso. Tanto é fato que isto é assegurado pela Constituição. Eu me dei o trabalho de pesquisar um pouco. Se você ler na Constituição, você vai encontrar quais são os direitos de um preso aqui no Brasil. Quais são os direitos básicos dos presos? Direito à alimentação e vestimenta fornecidos pelo Estado. Direito a uma ala arejada e higiênica. Direito à visita da família e amigos. Direito de escrever e receber cartas. Direito a ser chamado pelo nome, sem nenhuma discriminação. Direito à assistência médica, à assistência social, à assistência religiosa e, por fim, à assistência judiciária. Tudo isso está na Constituição do Brasil. São direitos. Qualquer pessoa que foi detida, está numa delegacia, num presídio, em uma prisão, ela tem direitos. Mas aqui nesse trecho que nós estamos estudando, preste muito bem atenção. Uma pessoa condenada por Deus, ela não terá nenhum direito. Você está me ouvindo? Uma pessoa condenada por Deus não terá nenhum direito e nenhum benefício.
inclusive nesse aspecto de assistência social e judiciária, não haverá petições. Na condenação para a perdição eterna, não haverá petições. Não haverá revisão de pena, apelos, habeas corpus, não haverá condicional, não haverá regime semiaberto, e ela não vai ter a esperança de sair um dia, mesmo que cumpra toda a pena, máximo 30 anos aqui no Brasil, alguém pode ficar encarcerado, mesmo que a condenação ultrapasse a 50, 60, 70 anos, ela vai cumprir no máximo 30 anos e ela vai sair um dia. Alguns cumprem 1/3 da pena, mas aqui, nada disso. Não haverá saidinhas, não haverá visitas, nada disso. Aliás, nenhum pedido desse condenado será atendido. Nenhum deles. E esse trecho que lemos do Evangelho de Lucas nos prova isto. Jesus deixou muito claro. Ele pediu que Lázaro molhasse a ponta do dedo em água, fosse até esse lugar de tormento e lhe refrescasse a língua. Abraão falou o seguinte: nem isso lhe será atendido. Uma pessoa condenada por Deus não terá nenhum direito e nenhum benefício. Leia comigo novamente Lucas capítulo 16, versículos 24 a 26. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Lucas 16, 24. Porque estou atormentado nesta chama. Porém Abraão disse: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós não podem. Tudo isso para você entender um pouquinho daquilo que o Senhor Jesus falou sobre a perdição. Jesus foi a pessoa que mais pregou sobre a existência do inferno. Algumas pessoas do meio religioso, eles advogam que o inferno não existe. Religiosos. Eles dizem que o inferno não existe. Não existe. Ou que o inferno deve ser entendido de modo alegórico, simbólico. Mas isso não é honesto. E por que não é honesto? Porque eu não devo ler a Bíblia de acordo com as minhas conveniências, para ajustar os conflitos internos ideológicos que eu tenho dentro de mim. Eu sei que tratar desse assunto é um assunto indigesto. É um assunto que incomoda. Mas os fatos estão aí. Eles não podem ser negados. Eles não podem ser ignorados. Porque são tantos os trechos. Eles não podem ser anulados só porque eu não quero acreditar. O fato de você não acreditar, isso não anula a verdade. E por que é que não anula a verdade? Nós temos que analisar quem é que está falando.
Jesus, inclusive, falou algo perturbador. E não é perturbador apenas para aqueles que tentam invalidar essa verdade. Também é perturbador para mim. Porque eu não gostaria de que alguém que eu ame e eu tenha um carinho, e essa pessoa durante sua vida inteira, sua vida terrena, ela se mantém rebelde contra Deus e um dia vem morrer. E um dia, quando eu entrar na eternidade, eu descobri que aquela pessoa não está no paraíso. E eu falar assim para mim mesmo, mas que bom que o inferno não existe. Porque essa pessoa estaria lá sofrendo, só para acomodar a minha consciência. Eu também não quero que ninguém vá para o inferno. Inclusive, Deus falou por boca do apóstolo Pedro: não tenho prazer, Deus falou, na morte de ninguém, mas que todos cheguem ao arrependimento e vivam. Esta é a vontade de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41, ele falou o seguinte, Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Mateus 25, 41. Olha o que o rei falou. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Veja que texto perturbador. O rei aqui é Deus. É Deus que trará a sentença final. E você vai dizer que aquilo que Deus está falando não existe. Você teria essa petulância? Você pode até não acreditar no inferno, na perdição. Mas isso não invalida a existência dele. E nem o fato de que você poderá ir para lá, mesmo não crendo. É Deus que dará a sentença final. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Às vezes é tão bom ouvir que Deus é amor, e é verdade. Que Deus é misericordioso, que Deus é longânimo, que Deus é bondoso. Esses atributos são de Deus e é verdade. Eu gosto desses atributos. São atributos verdadeiros. Quem não gosta de saber que Deus é amoroso, compassivo, cheio de misericórdia? E às vezes nós nos esquecemos de que Deus também é justo. Deus é justo. E Deus fará justiça. E a justiça de Deus exige o cumprimento da lei. E a lei, a rigor, não deixa impune o pecador. A Bíblia diz por boca do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Todo pecador merece verdadeiramente a perdição. Todo pecador, sem exceção. Todo pecador é de lá de baixo. Todo pecador merece verdadeiramente a perdição. A perdição foi preparada para pecadores malditos. Esse lugar terrível. E eu sou um pecador. Isso que me incomoda. Eu sou um pecador. Todos nós somos pecadores. Basta você pertencer à raça humana. Você é um pecador. E todos os pecadores malditos, eu,
todos nós, verdadeiramente, pertencemos à perdição. Esse é um assunto muito indigesto. Porque embora a Bíblia declare isto, eu não quero ir para lá. Ou você acha que eu quero ir para a perdição? Sabendo que Jesus deixou isso com muita clareza. Da existência de um corpo de apodrecimento. A existência de um suplício angustiante. A existência de uma separação eterna. Foi Jesus quem disse: entrai pela porta estreita. Larga é a porta, é espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Será que eu e você fazemos parte desses muitos que entram por ela? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Eu quero este para a vida. Eu não quero esse caminho para a perdição. Eu não quero. E são poucos os que acertam por ela. Será que eu e você vamos acertar? Ou vamos errar? Essa porta estreita que nos conduz para a vida é a única resposta aceitável para nos conduzir a Deus e ao paraíso. A porta estreita, o caminho estreito, é a única resposta aceitável. Todos os outros caminhos, todas as outras portas encaixam-se na porta larga e o caminho espaçoso. Apenas uma porta. Há apenas um caminho que conduz à vida eterna. São poucos os que acertarão este caminho e esta porta. O que seria esse caminho? O que seria essa porta? Será que é a sua igreja? Ou será que é a sua religião? Será que esse caminho é a sua religião? Será que essa porta e esse caminho é a minha moralidade? Será que é o batismo? Ou será que é a minha piedade? Ou será que são as minhas boas obras? Quando nós estudamos a Bíblia, nós descobrimos que essa porta estreita, esse caminho apertado, não são essas coisas. Sabe o que é? Sabe qual é a única esperança que eu, pecador, tenho? Leia comigo, você vai saber. João capítulo 10, versículo 9. Você vai descobrir que porta estreita é essa. E que caminho apertado é este? Leia comigo. João, nós lemos e constatamos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas. Eu vou terminar agora em João. João vai descrever para nós o caminho para a vida eterna. O único caminho aceitável para Deus. O único. Não existe outro. Veja o que o Senhor Jesus falou. João capítulo 10, versículo 9. João capítulo 10, versículo 9. Olha o que está escrito. Meus amigos. O que Jesus está falando aí? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Veja o versículo 7 do mesmo capítulo. João 10, versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo:
em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus vai dizer o seguinte: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que maravilha nós estudarmos os evangelhos. Nós buscamos em falas do próprio Jesus Cristo, que tanto nos ensinou sobre a perdição. São mais do que 3 características da perdição. Apenas eu não quis me delongar muito nessa exposição. Eu apenas escrevi 3 características, mas são tantas outras. E todo pecador verdadeiramente merece a perdição. Merece, depois que morrer, merece. Quando participar da ressurreição para a morte, receber um corpo de podridão. Merece verdadeiramente passar por um suplício perpétuo. Merece verdadeiramente ser separado eternamente de Deus. Porque durante sua vida terrena, insistentemente, ele se manteve rebelde contra Deus. E no juízo final receberá a paga deles. E qual é a paga deles? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Infelizmente, aqueles que para lá irão, nunca mais sairão. Espero que você seja despertado por Deus para não ir para esse lugar de perdição. Existe um caminho, um único caminho. Existe uma porta, uma única porta. Não pense você que é a sua igreja. Não se engane, não é a sua religião. Não é a sua piedade porque você não tem. Não é a sua moralidade. Talvez você até tenha entre os homens, mas não entre Deus, porque Deus te conhece. Não são suas boas obras. Essa porta e esse caminho, biblicamente falando, é Jesus Cristo. Ele falou, eu sou a porta. Jesus falou, eu sou o caminho. Eu pergunto a você, ó pecador, o que é que você está esperando? Morrer? A Bíblia fala no livro de Hebreus que aos homens está ordenado morrerem apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Se você morrer mantendo-se rebelde contra Jesus, você não verá a vida. Você vai ver o horror e a vergonha eterna. Se você está ouvindo essa mensagem, é que Deus se importa com você. É uma mensagem de amor esta. É uma mensagem de misericórdia. É uma mensagem de longanimidade. Mas vai haver um dia que você vai ouvir uma mensagem de juízo. E naquele dia vai haver muito choro de muitas pessoas e muito ranger de dentes. Porque eles não reconheceram o dia da visitação. Então, eu não sei sua história, eu não sei quem é você, mas Deus sabe quem é você. Então, se você está ouvindo essa pregação, essa mensagem, eu quero desafiá-lo. Arrependa-se dos seus pecados enquanto há tempo. Você não sabe o dia de amanhã. Deus sabe. Pode ser que você tenha pouco tempo. Arrependa-se dos seus pecados. Reconheça a sua miséria
de pecador. E receba Jesus Cristo como seu Salvador. Somente Ele pode te perdoar. Somente Ele pode remover os seus pecados e conceder a você a vida eterna. Receba-o o mais rápido possível como seu Salvador. Que Deus possa ter misericórdia da tua alma e que você possa render-se o mais breve possível a Jesus Cristo. Eu vou orar por você. Eu não te conheço. Eu não sei quem é você. Eu não sei quem é que vai ouvir essa pregação. Ou quais são as pessoas que ainda não receberam a Jesus vão ouvir. Mas eu vou orar por você. Eu quero que você saiba o seguinte, que o próprio Jesus orou por você. Está lá em João, capítulo 17. Ele orou por aqueles que hão de receber a vida eterna. E após eu orar, vamos estar encerrando esse culto. Querido Deus, obrigado por esse privilégio que tivemos de estudar a sua palavra. Senhor Deus, eu peço, tenha misericórdia das pessoas que vão ouvir essa pregação. Que elas se arrependam verdadeiramente e confessem a Jesus Cristo, Senhor de suas vidas. Caso contrário, elas sofrerão o dano por ter se mantido rebelde contra o Senhor. Senhor Deus, as convença. Que o Espírito Santo trabalhe no coração delas e que elas se convertam ao Deus vivo. Eu peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos e tenham todos uma noite reflexiva. Até mais.